Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Números e Funções Reais. Hoje com a nossa aula de número 5, né? Eu queria começar aqui relembrando da aula passada, onde a gente parou na metade do capítulo, né? A gente estava estudando os números reais e lá a gente viu assim uma relação geométrica e numérica, né? Os números reais podem ser vistos como uma reta. Essa reta é a representação geométrica dos números reais, né? E os números reais, vistos como números, né? E aí a gente dá as expressões decimais, é a representação numérica da reta, né? Da reta, o segmento de reta, a reta, tá? E vimos também que falta a gente ter uma interpretação algébrica. E esse é o nosso ponto de partida na aula de hoje, tá ok? A gente vai começar aqui tratando das desigualdades, né? O algebrismo que a gente pretende conhecer, pretende estudar, ele parte daí das desigualdades. E aí eu vou dar uma notação, que é o símbolo dos números reais, com um expoente positivo, um sinal de mais, né, que aí ele coloca aí todos os números reais que são maiores do que zero, tá bom? É, a gente vai estudar, em geral, todas as propriedades que a gente vai colocar aqui, não é que sejam válidas somente para esse conjunto, né? Mas é porque elas são postas para esse conjunto e quando você vai pensar para os negativos, aí você tem que adaptar o que a gente vai colocar aqui na maioria das vezes, tá bom? Então, é, a gente vai aqui construir todas as propriedades a respeito das desigualdades, tá ok? E aí ele diz lá o seguinte, olha, todas as desigualdades, todas as propriedades que a gente vai deduzir aqui, a gente vai colocar, elas são consequências de duas, tá ok? Aí essas duas ele chama também de propriedades. Eu gostaria de chamar de axiomas, eu acho que faria mais sentido, mas para não perder a conexão com o livro, lá no livro ele chama de propriedades, então eu vou chamar aqui de propriedades também, tá bom? Isso é P1 e P2. As outras eu não vou chamar, não vai ser P3, P4, né? Para dar uma distinção e saber que todas as demais elas seguem como consequências de P1 e P2. No livro dele, no outro, né, de análise real, ele chama de axioma e na maioria dos livros onde parte dessa construção, parte constrói dessa forma, como a gente vai fazer aqui, é colocado como axioma também, P1 e P2, tá bom? Então, por favor, são propriedades, aqui a gente vai chamar de propriedades, mas eu acho que o nome que faria mais sentido seriam axiomas. Qual seria o primeiro, né? P1. Se você tem um número real, qualquer que seja ele, veja que é um número real qualquer, não é do R positivo não, é um número real qualquer. Existem três possibilidades que se excluem mutuamente para esse número real, qualquer que seja ele. Veja só. Ou esse número é positivo, ou seja, ou ele é maior que zero, ou esse número ele é zero, ou o menos x é positivo. Isso é uma maneira de dizer o seguinte, ó, o número é positivo, ou ele é zero, ou ele é negativo. Tá ok? Então aí se escreve x menor que zero. Tranquilo? Então é bem óbvio isso aí. Eu acho que é aceitável que essa afirmação não precise de uma demonstração. E por isso que ela seria um axioma. Ok? A segunda propriedade diz o seguinte: olha, tanto a soma quanto o produto de números reais positivos são ainda números reais positivos.
Bom, eu acho que isso aí é aceitável, né? Aceitar, quando eu digo aceitável, assim, nós não temos uma demonstração para isso, isso aí é aceito como sendo uma verdade, é um axioma, são dois axiomas. E o que eu acho interessante, assim, é que a gente vai construir aqui uma sequência de oito propriedades. Agora, propriedades, sim, no sentido propriedades. E essas oito propriedades que a gente vai listar agora são todas elas decorrentes dessa P1 e P2. Olha só como é bacana. Ou seja, P1 e P2 serem uma base, tendo elas duas, todas as outras são consequências, são construções a partir da. Essas duas aí são os dois tijolinhos fundamentais para a construção das propriedades das desigualdades que nós teremos agora. Tá ok? Olha só, para não ficar pesado e não ficar aqui chato, se fosse uma aula presencial, eu ia junto com vocês deduzir cada uma delas. Mas como se trata de uma aula em vídeo e a aula em vídeo ela é mais sacal, né? Ela é mais tediosa. Então eu não vou fazer as demonstrações aqui. A maior parte delas tem lá no livro, ou ele faz ou ele sugere como se fazer. Sugiro a vocês que façam todas elas, tá bom? É, aproveitando nessas horas assim, quando você está numa aula de não para matemáticos, mas para engenheiros, em geral há um questionamento assim do porquê fazer a demonstração de um exercício. Não, eu entendi a propriedade, eu aceito ela, bacana, faz sentido e para mim tá show, não preciso dessa. Por que que eu teria que fazer? Né? Eles acham assim que fazer aquele processo mental, aquela sequência de raciocínio, na maioria das vezes, muito sofisticados, eles acham, muitos alunos acham que isso seja inútil, não tem serventia algum. E há pouco tempo eu lendo um livro do Ian Stewart. Eu não vou saber o título do livro porque ele tem muitos livros. Mas eu posso passar para vocês depois na plataforma o título do livro. E recomendo bastante. E aí ele justifica essa necessidade da seguinte forma. Veja, se você for numa. Se você pegar qualquer atleta, um jogador de futebol, por exemplo. Quando você vai lá na academia, onde ele faz os treinamentos, ele está lá fazendo agachamento, ele faz os bíceps, né? Aquele lá com a mão, aquele monte de exercício que quando ele está lá jogando futebol, você não vê ele fazendo nenhum, né? E aí ele diz, olha, é, para nós, matemáticos, fazer aquela sequência de raciocínios que estão dentro de uma demonstração é equivalente ao treinamento que um esportista tem quando ele está na academia. Então, muito embora pareça que aquilo ali não tem utilidade na hora que você vai para o vamos ver, vou executar meus cálculos aqui. Aqueles raciocínios que eu tive na hora de uma demonstração não serve para nada. Serve sim. As demonstrações, elas são, aí sou eu, Edson, falando. A meu ver, a pedra de amolar o seu cérebro. É como você afia o seu raciocínio. Você fica extremamente afiado em matéria de raciocinar. Então, eu considero extremamente útil e necessário que se faça as demonstrações, tá bom? Acho que era desnecessário dizer isso aqui, uma vez que eu estou falando com professores e professores de matemática, né? Então, mas que fique aí a mensagem e que vocês possam transmitir para os seus alunos quando houver esses questionamentos. Assim, agora me contradizendo, né? Não recomendo para alunos lá de quinta série, sexta série que você vá botar demonstrações para eles fazerem isso aí, pelo amor de Deus, aí não é isso que eu estou querendo dizer. Mas, numa aula suas, do terceiro ano, do ensino médio e tal, se você quiser fazer uma demonstraçãozinha lá, não todas também, não todas, mas algumas,
Eu acho que vale a pena, vale a pena. Mas, para você, professor de matemática, para o cara que é aluno de um curso superior na área de exatas, isso aí eu julgo extremamente útil e necessário. Bom, seguindo adiante, né, nós vamos ver agora as propriedades que decorrem da P1 e P2. Aconselho que vocês anotem aí no papel as duas, dê uma pausa aí e anotem, tá? Ou então abra a página do livro e vejam onde elas estão, para que vocês se situem, tá? Quando eu mencionar alguma delas, se por acaso eu mencionar, tá bom? Então, antes de seguir para as propriedades, eu chamo a atenção aqui do porquê que ele diz o seguinte: ó, o estudo das desigualdades ele pode ser feito tomando como base somente os números positivos, tá? Por quê? Sempre que você tem uma desigualdade x menor do que y, tá? Isso é equivalente a dizer que y menos x é maior que zero, tá bom? Então, por conta disso, né, e x menos y maior que zero significa dizer que esse número, y menos x maior, y menos x é um número lá que está no R positivo. Essa é a justificativa. Show? A primeira propriedade ela ganha o nome, e aí observe que essas propriedades vocês já conhecem lá dos números naturais. Ocorre que essas propriedades elas foram provadas lá usando os axiomas de Peano, os axiomas dos números naturais. Aqui nós temos outras ferramentas, e no caso serão os dois axiomas P1 e P2, usados para, né? Ou seja, o que você viu lá para os números naturais não vale aqui. Né? Porque, embora os números naturais estejam dentro dos números reais, existem aí uma infinidade de outros números além daqueles que a gente viu lá nos números naturais. Tá bom? E aí, basicamente, a gente vai repetir cada uma daquelas propriedades e a gente vai basicamente provar que elas valem aqui também. Tá? Mas, repito, não é óbvio que, porque valia lá, vale aqui também. Embora, né, você possa pensar assim, não é óbvio, é imediato, então não é. Não é. E isso teve que ser provado por alguém e usando os axiomas P1 e P2 aceitos como válidos para os números reais. Tá bom? Então, a tricotomia diz o seguinte: se você tem dois números, x e y, dois números reais quaisquer, vale uma e somente uma das alternativas. Primeira, ou x é menor que y, ou x é igual a y, ou x é maior. Tá? Eu acho que você deve estar coçando a cabecinha aí, dizendo, pai, como é que prova isso? Porque para mim isso é imediato, isso é óbvio que é assim. Aí, veja, aconselho que você coce aí a cabeça, balance aí os neurônios e pense assim, como é que P1 e P2 entram aí? E aí eu fiquei com isso, né? Eu parece, nossa, isso é tão imediato. Mas isso aí é decorrente de P1 e P2. E a demonstração é o seguinte: você pega a diferença, né? Pegue y menos x. A y menos x, você tem o seguinte, ó. Isso é um número real, tá bom? Aí você tem ou ele é maior que zero, ou ele é igual a zero, ou ele é menor que zero. Eu estou usando o P1. Não é assim? E aí, quando você pega x menos y menor que zero, aí fica x menor que y, é a primeira. X menos y igual a zero me dá x igual a y. E x menos y maior que zero me dá x maior que y. Provou. Tá ok? Então, por favor, acreditem que é decorrente de P1. Nesse caso aí, só P1. Não vou conseguir lembrar aqui todas como é que todas, mas está lá no livro e vocês podem fazer isso com calma. A segunda se chama transitividade. Eu acredito que tenha sido a segunda também lá dos números naturais. E ela diz o seguinte: olha, se x é menor que y e y é menor do que z, significa que x é menor que z. Aí nessa demonstração aí ele entra
P2. Ele vai seguir parecido com o que foi feito aí no I. Você vai pegar y menos x e z menos y. Né? Se x é menor que y, então y menos x é maior que zero. Se y menos z, se y é menor que z, então z menos y é maior que zero. Aí você é P2, né? Eu vou pegar esses dois números aí que eu disse que é maior que zero, vou somar, e aí a P2 diz que dois números positivos, quando somados, me dá um número positivo também. Aí você soma y menos x mais z menos y. O y vai cancelar e vai ficar x, ou vai ficar z menos x maior que zero, ou seja, x menos z. X é menor que z. Bom, por favor, acompanhe lá no livro que tem essa demonstraçãozinha bacana lá. Tá bom? A monotonicidade da adição. O que isso significa? Se x for menor que y, então, se eu somar um valor dos dois lados, e aí seja qualquer valor, positivo, negativo, qualquer valor, né? A desigualdade continua valendo. Se você somar dos dois lados. Lembre-se lá dos números naturais, a gente chamou de monotonicidade da adição, mas também poderia se chamar a lei do corte para desigualdades. Né? Se você ler de trás para frente, x mais z menor que y mais z, você tem x menor que y, você pode cortar o z. Então, lendo de trás para frente, aí eu estou colocando para vocês a volta. Né? Veja que aí então, isso que eu estou colocando teria que ser provado também. Tá bom? Então, não é a lei do corte, não. Isso aí induz a gente a pensar na lei do corte. Da forma como está, ainda não é. A monotonicidade da multiplicação é bem semelhante aí se você tiver um z. Agora, o cuidado é que esse z, eu vou multiplicar dos dois lados da desigualdade. Se esse z for positivo, e veja, positivo, lembre-se que esse R, com o sinal de mais em cima, aí são os números maiores do que zero, ou seja, nem o zero pode estar aí. Nem o zero, nem número negativo. Nem número negativo, nem o zero. Porque se entrar, não vale. Então, se x é menor que y, x vezes z será menor do que y vezes z, para qualquer que seja o z maior do que zero. Maior. Eu já vi tese de doutorado voltar do dia da defesa, porque o cara levou isso aí como se fosse verdade para qualquer z real. E aí, veja, não é verdade para qualquer z real, é só para z real positivo. Tranquilo? Vejam lá a demonstração. Eu encurtei aí para caber tudo numa página só e de certa forma ficar tudo visível, tá bom? Essa propriedade 3i, ela poderia ser dita de uma forma mais forte, mais contundente. Eu coloco aí como 3i linha, né? Diz o seguinte, olha, se você tiver x menor que y e x' menor que y', então x mais x', você somar as duas desigualdades. É o que está sendo feito aí. Eu somei as duas desigualdades, lado direito com lado direito, lado esquerdo com lado esquerdo. Então, x mais x' vai ser menor do que y mais y'. Bacana? Essa é a versão forte. Poderia se dizer equivalente a 3i, mas ela de certa forma é uma versão mais impactante. Tá bom? A propriedade número 4, ela também tem uma versão mais forte. Então, se você tiver duas desigualdades, x menor que y, x' menor que y', então o produto vai ser, né, o produto do lado direito vai ser menor que o produto do lado esquerdo. Agora isso, se todos os números aí envolvidos eles forem números reais
positivos. Veja que quando se trata do produto, tem que ser levado para os positivos, porque quando entra na brincadeira os negativos, aí eu vou dar um spoiler aqui, mas todos vocês já sabem. Quando se fala de número negativo, a desigualdade inverte, ela muda de direção. E quando se trata de zero, né, quando você multiplica por zero dos dois lados aí, todo mundo vira zero e passa a ser uma igualdade. Tá bom? Bom, tudo isso aí tem lá a demonstração, corram atrás. Propriedade número 5. Se o x for diferente de zero, x ao quadrado é maior do que zero. Aí é por casos, né? Se você tiver um x, se x não é zero, ele vai ser ou negativo ou ele vai ser positivo, não é assim? Então, se você tiver ele positivo, né, o P2 diz que x vezes x, né, o produto de dois positivos dá um positivo. Então, se ele for negativo, aí o menos x é positivo, e aí você faz menos x multiplicado por menos x, vai dar positivo, e aí dá o quadrado. Então, eu acho assim, eu não consigo ser claro só falando assim verbalmente. Eu vou apelar sempre, olha lá a demonstração. Tudo isso aqui é muito óbvio, né? Vocês vão aceitar todas elas porque já estão acostumados a lidar com essas propriedades. Propriedade número 7 diz o seguinte, olha, se x é maior que zero e menor que y, aí a gente está falando aí dos inversos, né? Os inversos, né? O inverso do maior é menor do que o inverso do menor. Ou seja, muda de direção os inversos. Né? Y é maior, o inverso de y é menor. Show? Se x for menor que y e o y for negativo, aí vem o que eu falei anteriormente, o spoiler, né? Multiplicar por um z negativo dos dois lados de uma desigualdade, inverte o sinal da desigualdade. Então, se x for menor que y, quando você multiplica por z negativo, x vezes z é maior, perceba que o sinal inverteu aí, é maior do que yz. Tá bom? Certa vez eu estava na defesa de uma tese de doutorado e o cara anunciou isso aí como se valesse para um Z qualquer. E aí um membro da banca ele foi lá e disse, ó, essa parte aqui só vale se o Z for, né? Ele anunciou não a propriedade 7, ele anunciou a outra anterior, a 3, a quatro, como se valesse para qualquer Z. E aí ele disse, ó, não vale. E aí ele precisava que valesse para o restante da tese dele continuar valendo. E aí volta para casa e ganha mais 6 meses para tentar fazer de novo da maneira correta. Então, por uma banalidade, viu? Uma banalidade. Vocês desculpem aí, eu tô com a garganta. Acho que eu vou ficar doente daqui de hoje para amanhã. Então, tá aí a propriedade de número 7, né? E eu acho que essa daí é a nossa última propriedade. Eu falei que eram 8, né? Mas é porque estou contando com a 3 linha e a 4 linha. Então seriam 9, né? Contando com a 3 linha e a 4 linha. Tranquilo? Vejam a demonstração de todas dessas propriedades. Né? Aconselho que façam bonitinho aí no papel, no caderninho. Né? Vai servir para treinar aí a sua capacidade de raciocínio. Bacana? Veja, continuando aquilo que a gente fez na aula passada, que é a questão das interpretações, né? A gente vai continuar levando adiante, isso é usual, manter o pensamento geométrico, o pensamento numérico e o pensamento algébrico. Essas três coisas elas caminham juntas, tá? O tempo todo. Então, o que significa x menor do que y? Tá bom? Do ponto de vista geométrico, né, lembrem-se da aula passada.
O x, ele é a abscissa de um segmento, né? Ele é a extremidade final de um segmento. E esse segmento sempre começa no zero. Então você marca lá zero, x seria o comprimento. Na verdade, não é o comprimento porque ele pode estar do outro lado, né? Mas o pensamento é o comprimento. Então, dizer que x é menor que y significa dizer que a abscissa desse segmento, quando comparada com a abscissa do segmento que tem o y como abscissa, né, o x estará à esquerda e o y à direita. E veja, eu estou posicionando os dois aí do lado positivo do eixo, mas isso também é verdade se eles estiverem do lado negativo. Né? O que faz o x ser menor é ele estar à esquerda. O que faz o y ser maior é ele estar à direita. Isso pensado do ponto de vista geométrico. Tranquilo? Do ponto de vista numérico, né? Lembre-se lá, né? O x vai ter uma representação como expressão decimal, o y vai ter uma representação também como expressão decimal. Dizer que o x é menor que y pode ser visto o seguinte, olha, ou o A0, que é a parte inteira, é menor do que o B0. Então você vai comparar, você começa comparando parte inteira com parte inteira. Né? Se a parte inteira de A de x for menor que a parte de y, então já conclui daí que, né, o x é menor que y. Tá certo? E aí não, é igual. Aí você vai comparar casa decimal por casa decimal. Tá ok? Aí você vai fazer isso uma por uma. E aí eu vou colocar isso de uma forma matemática, né? Isso, vai existir um K, o K é a posição da casa. Vai ter uma casa decimal aí, onde as anteriores são todas iguais, e essa casa aí, ela é menor, né? Para o X, quando comparada com a mesma casa para o Y. Tá bom? Então tá de AI igual a BI, de o I variando de 1 até K menos 1, e o A índice K é menor que o B índice K. Então, veja, numericamente, eu estou falando óbvio aqui, eu estou rezando o Pai Nosso para o vigário. Você, não, a parte inteira é igual, aí você vai fazer o quê? Parte para a primeira casa decimal, o A1. Compara o A1 com o B1. Se A1 é menor que o B1, pronto, então conclui que... Aí não importa o que vem depois. Não, o A1 está igual ao B1, aí você vai para a próxima casa. B2, o A2 e o B2. Tá bom? Então, se o x é menor do que y, vai ter uma casa onde essa casa para o x é menor do que a casa equivalente para o y. E tudo que vem antes, né? Aí o antes é no sentido indo na direção da parte decimal, da parte inteira. Tá? E tudo que vem depois dessa casa, aí não importa, né? Você para naquela casa, essa aqui é menor. E tudo que vem antes é igual. O que vem depois não, o que vem depois não importa. Perceba que é assim que a gente faz quando a gente compara dois números decimais. Dois números escritos na forma de expressão decimal. Tá? Essa é a interpretação numérica. Show? E qual é a interpretação algébrica? É essa que nós estamos construindo agora. Dizer que x é menor que y é equivalente a você dizer o seguinte, olha, quando eu faço a diferença y menos x, isso me dá um valor d, que é um número real positivo. Posto isso de outra forma, significa dizer, de maneira equivalente, que existe um número d positivo, onde o y é x mais d. Tranquilo? Então, ficamos aí com as três interpretações para o que significa a desigualdade x menor que y. Tá ok? Você deve estar coçando a cabeça aí, como eu fiquei. Por que ele só está desenvolvendo uma desigualdade? Ele só está pensando no x menor que y. Eu quero que você perceba que é o seguinte, antes de falar agora dos intervalos, quando você diz x menor que y, você lendo de trás para frente,
está a outra desigualdade, que é, né, y maior que x. Tá bom? Então por isso que ele se apega somente a uma. Tá? Professor, e por que ele não fala do menor ou igual? Daqui a pouco a gente vai comentar mais sobre isso, mas ele diz o seguinte, olha, é, se x é menor do que y, qual seria a negação dessa afirmação? Então ele diz, a negação dessa afirmação é, né, que o y vai ser maior do que o x ou o y vai ser igual a x. Então, quando eu estudo x menor que y e entendo que a negação, que y maior que x e y igual a x é somente a negação, então o que eu estudei para essa vale para essas outras, uma vez que são negação da primeira. Tá bom? Depois a gente fala mais sobre isso. Bom, os intervalos, eles aparecem aqui porque os intervalos eles são os subconjuntos mais comuns dos números reais. Assim, isso pondo de fora, numa categoria especial, aqueles que a gente já viu antes, né? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais. Né? Esses aí são os mais tradicionais, os mais comuns, mas eles estão numa classe, no outro patamar. Entendeu? Tirando esses caras aí de lado, os subconjuntos mais comuns e mais utilizados dos números reais são os intervalos. Tá bom? E aí, só para deixar claro aqui os tipos de intervalo, que eu vou fazer uma listagem também, rapidão. Todos vocês já conhecem, eu acredito. Né? Então eu vou trazer a interpretação geométrica ao lado da interpretação algébrica. Tá? Então, quando você tem o AB, é o intervalo que geometricamente significa um segmento de reta, bolinha fechada no A, bolinha fechada no B. Né? A representação para a bolinha fechada, né, significa dizer que o valor real A faz parte do conjunto, o valor B faz parte do conjunto. Né? O símbolo de um colchete indica que é a indicação algébrica para dizer que o A faz parte e o B faz parte. Tá bom? Isso posto aí de forma algébrica significa que nós estamos falando de um conjunto de números reais. Vou dar o nome genérico para cada um desses números de x, onde x pode ser qualquer valor, começando no A e indo até o B. Tá ok? Aí você tem uma outra possibilidade, né? O segmento, onde o A está fora e o B está fora. A representação, a notação seria com parênteses, abre o A, vírgula, o B, fecha. Isso significa o conjunto de todos os números reais que vão de A até B, só que o A não entra e o B não entra. Bolinha fechada no A, bolinha aberta no B, significa, a notação vai ser colchete para o A, parênteses para o B, e significa o conjunto de todos os números reais, começando no A e indo até o B, só que nesse caso o A entra e o B não entra. Bolinha aberta no A, bolinha fechada no B, aí é o oposto, né? Parênteses para o A, colchetes para o B, e significa todos os valores reais, indo do A até o B, o A não entra e o B entra. Essa é a anotação que a gente usa nos livros de matemática de nível superior. Tá? Ocorre que, na maioria dos livros de segundo grau, de ensino médio para baixo, eles usam uma outra anotação, que são os colchetes invertidos. Tá certo? Então, a maneira mais simples de dizer assim, onde você encontrou um parênteses, você bota o colchete invertido. O que eu quero dizer com isso? Olha, onde você tem AB aí, parênteses, A, B. Então, em vez de usar parênteses, no livro de ensino médio ele usa o colchete invertido.
tá? No A, o colchete para trás, no B, o colchete para frente. Vocês compreendem? Como é que fica a notação para esse a bolinha fechada no A, aberta no B? O colchete normal no A, colchete invertido no B. O bola aberta no A e fechada no B. Então vai ser o colchete invertido no A e o colchete normal no B. Esses 4 exemplos aí resumem todas as possibilidades de intervalos limitados. O que significa limitado? É como se você. Como é que eu vou poder dizer isso sem usar a formalidade? Limitado é como se você pudesse colocar dentro de uma caixa. Tá? Limitado significa que você, falando de intervalos, você tem um número que seria o máximo e tem um número que seria o mínimo dentro desse conjunto. Tá? Um número que é o maior de todos e tem um número que é o menor de todos. Tá certo? São todos os conjuntos limitados, subconjuntos limitados dos números reais. Perdão, todos os intervalos. Existem ainda outros subconjuntos que seriam pontos discretos, tá ok? A gente não coloca aqui, é como se assim não há muita coisa a ser estudada. Não é que não haja, né? Dentro do nosso estudo aqui, isso foge da nossa alçada. Isso estaria num curso como matemática discreta, tá bom? Outros intervalos que podem acontecer, né, são os intervalos que envolvem infinito. Nós vamos usar o símbolo do infinito aqui. E uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês é assim: nós vamos meter esse símbolo aí no meio da nossa simbologia, da nossa escrita. Só que esse cara não é um número. Não é um número, ele é a representação de um conceito, de uma ideia. Então não confunda isso aí com número, por favor. Muito embora a gente vá usar aqui no meio das nossas contas, e ele vai se. Mas você não pode ter a ilusão de que são números. Não é um número. Tá bom? Então, veja, o intervalo, o segmento, que vem lá do menos infinito e vai até o B. Tá? Então, a anotação seria o parênteses aberto, né? Porque não tem como eu chegar ao infinito, né? Vim de lá do infinito. Então, é aberto no menos infinito e fechado no B. Isso significa que eu estou falando de todos os números reais menor ou igual a B. Um ponto aqui, uma observação que o Elon, eu vou colocar aqui porque ele colocou, eu acho um excesso de zelo, eu acho uma. Ele diz, ó, esse símbolo que você está vendo aí, menor ou igual, ele diz que está errado você chamar esse símbolo de menor ou igual. Eu acho que a maioria de nós chama esse símbolo aí de menor ou igual. E aí ele diz o seguinte, olha, não é assim, está incorreto, ele tem um apego extremo com a gramática, né, com o português. E aí ele diz o seguinte, esse símbolo aí é menor do que, perceba o do que, menor do que ou igual a. Ele diz que o correto é esse daí. Veja, eu não digo que você não deva falar assim. Você achou bacana, tá na sala de aula e tá falando com os pequenos lá e tal. Quer fazer, pratique, show, beleza, vai lá. Tá bom? Só que eu acho que eu acho que eu falo pela maioria de nós matemáticos, a maioria de nós, quase todo mundo, 99%, se refere a esse símbolo aí como menor ou igual. E a leitura que se faz é x menor ou igual a b. Ele diz que essa leitura aí está incorreta. Não deveria sim, e ele pega no pé mesmo. E ele diz assim: a leitura correta disso aí é menor do que ou igual a b. Tá certo? Então, tá posto aí a colocação dele, vocês querendo seguir, seguem. Só que eu não é difícil retirar uma coisa que foi posta desde criancinha e dificilmente eu vou
E assim, se eu achasse que, de fato, quando eu falo x menor ou igual a b, causa uma confusão, aí eu ia consertar, mas eu acho que não, não faz diferença. Então, quer praticar da maneira correta como ele coloca, pratique. Mas se você, como eu, já carrega o vício de muitas décadas fazendo dessa forma, paciência, né? Eu não me sinto obrigado a fazê-lo. Tá bom? Sigamos adiante, né? O intervalo parecido agora, vindo lá do menos infinito, indo até o B, só que o B não entra. A simbologia é o parêntese menos infinito, B, parêntese novamente, significa conjunto de todos os números menores do que o B. Menor, estritamente menor. Começando no A, incluindo o A e indo até o infinito, né? Vai ser um colchete no A, indo até o infinito, aberto, né? Vai ser parênteses no infinito, porque não tem como chegar lá no infinito. Isso significa que nós estamos falando do conjunto de todos os números que são maiores ou iguais a A. Bola aberta no A, indo até o infinito, né? Parêntese para o A, parêntese para o infinito, significa todos os números reais que são maiores do que A. Tranquilo? E tem aí o caso extremo, que é vindo do menos infinito e indo para o infinito, e nesse caso aí você tem, né, a simbologia, que é parêntese menos infinito, infinito. E isso aí, na verdade, é todo o conjunto dos números reais. Usando a notação de números do ensino médio, né? São os colchetes invertidos. Vou colocar aí rapidão. Né? E aí, aí estão todas as possibilidades para intervalos ilimitados. Ilimitado significa, olha, não tem como eu colocar um intervalo desse dentro de uma caixa, tá certo? A maioria deles aí, quando tem o máximo, não tem o mínimo. Quando tem um mínimo, um maior valor, não tem um menor valor. Quando tem um menor valor, não tem um maior valor. E para ser limitado, você precisa ter os dois. Tá? Tem o caso extremo aí, que é o último, nem tem menor valor, nem tem maior valor. Então, esses aí são os ilimitados. Bacana? Existe um conceito, que é o conceito de valor absoluto. Né? A gente chama de valor absoluto ou módulo de um número real. E essa ideia, né, esse conceito, ele é definido como sendo assim, ó, a anotação vai ser duas barrinhas. Perceba que são uma barrinha de cada lado, tá? Não é duas, muito embora lá na frente, quando você vai para o curso de álgebra linear, você vê as duas barrinhas e é um conceito genérico que se confunde com esse quando o conjunto é em conjunto universo é os números reais, então as duas barrinhas se confundem com uma barrinha só. Só que lá mesmo eles fazem questão de dizer, olha, quando você estiver colocando entre as barras um número real, use só uma barrinha só. Tá? Então, veja, é uma barrinha só de cada lado. Não é uma barrinha fazendo curva, nem inclinada, ela é verticalzinha. Tá? Isso aí significa o módulo de x ou o valor absoluto de x. Como é que se calcula esse valor absoluto? O valor absoluto de x vai ser o próprio x, se x for maior ou igual a zero, e vai ser menos x, se x for menor que zero. Eu acho bacana você nesse momento, você colocar assim, o significado de módulo, ele é a distância, no sentido de distância, e você chamar a atenção no seguinte, olha, distância é uma coisa positiva, não tem distância negativa. Tá? Ah, professor, mas o senhor falou que os números reais poderiam ser vistos como segmentos e o valor, a abscissa é a distância. Né? Só que é assim, a gente falou isso de verdade. Só que a gente colocou, olha, quando a abscissa está do lado, né, do lado negativo, a gente colocar um menos x aqui. Então, menos x, né, é um valor negativo
e a distância por si só seria só o x. Então veja que não há conflito com o que eu falei lá de distância. Então, com a abscissa é a distância puramente, certo? Se ela estiver do lado positivo. Se ela estiver do lado negativo, a abscissa é a distância e um sinal. Então, veja, há uma junção de duas ideias, a distância e um sinal de menos. Então, dizer que menos x é uma distância, está errado. Tá? Só o x sozinho é a distância, tá bom? E aí, por isso que eu faço questão de que, na hora de ensinar valor absoluto, seja interessante você colocar isso na mesa, entendeu? Olha, o absoluto nada mais é do que a distância de um ponto sobre a reta para chegar até o zero. Então, essa distância é o módulo, tá bom? E aí, esse módulo é interessante, é uma coisa tão banal, mas assim, isso causa tanta confusão que eu acho que vocês deveriam se apegar um pouco mais a eles e explorar um pouco mais essa ideia aí quando vocês estiverem dando esse assunto. A gente, quando pega os alunos no cálculo 1 principalmente, a gente vai falar de coisas sobre o módulo, isso dá uma confusão, parece que a gente está falando de um bicho de sete cabeças. Tá bom? Então, por favor, eu não vou fazer isso aqui. Vou colocar somente aqui uma listagem de propriedades que ele não faz lá no livro, eu catei e coloquei aí. Mas recomendo que vocês façam com um pouco de carinho essa parte do valor absoluto. Tá bom? Primeira propriedade é, olha, o valor absoluto é um número positivo. Ou seja, ou é maior ou ele é igual a zero. Sempre. Sempre. O valor absoluto não pode ser negativo. E aí, né, quando eu era aluno, me dava um nó na cabeça. Mas você não está dizendo, olha, o módulo ele é menos x? E aí você chame bem a atenção, é menos x se x for negativo. Então, se x for negativo, quando eu faço menos x, ele fica positivo. Tá bom? E veja só, a propriedade I diz que assim, esse o valor do módulo, o valor absoluto, pode ser maior ou igual a zero. A segunda propriedade diz, é como se fosse um acréscimo. Tem livros que colocam as duas numa só. Será igual a zero somente se o x for zero. Você não tem como o módulo dar zero se o número que você está falando não for o zero. Tá? Cada uma dessas propriedades precisam ser demonstradas, viu? Não farei isso aqui. O módulo do produto é o produto dos módulos. Isso é válido para qualquer x e y real. Tá? O módulo do x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Ou seja, quando você tem uma potência 2, o módulo ele pode ser retirado sem qualquer como é que se diz? Ele pode ser tirado à vontade, tá? Sem qualquer preocupação. O número, qualquer que seja ele, sempre vai ser menor do que o módulo. Isso aí é meio óbvio, mas quando você vai usar isso no meio de uma demonstração, muita gente coça a cabeça, entendeu? Veja, se o número for positivo, ele e o seu módulo são iguais. Não é isso? Se o número for negativo, né, o módulo dele é positivo. Então, x é menor do que seu módulo. Então, essa afirmação é meio óbvia, né? Você vai analisar por caso. Sim, uma observação que ele coloca é assim: todas as demonstrações que envolvem o módulo, infelizmente, elas têm que ser feitas analisando casos. Por que caso? Porque o módulo a gente chama de função por sentença. Tem o caso quando é maior ou igual a zero, e tem o caso quando é menor. Então, em geral, apareceu o módulo, você vai ter que, na sua escrita, você vai ter que analisar os dois casos. Suponha que x é positivo, faz o resultado. Suponha que x é negativo e faz lá o resultado. Faz lá a dedução. Show?
Propriedade número 6, também conhecida como desigualdade triangular, né? O módulo de x mais y é menor ou igual que o módulo de x mais o módulo de y. Isso é válido para quaisquer x e y. O módulo da diferença é maior ou igual que a diferença dos módulos. Propriedade número 8, se você sabe que o módulo de x é menor ou igual que o número real a, ele bota aí, eu acho desnecessário, mas assim, não faz sentido você dizer que o módulo é menor ou igual a 1a se esse a for negativo, né? O módulo vai ser sempre positivo, não é isso? Então esse a que tem aí é maior ou igual a zero. Ele coloca, é bem bacana colocar R positivo, porque assim, nem o zero pode ser. Quer dizer, pode ser, né? O módulo vai ser igual a zero quando o x for zero. É a propriedade número 2. Então, se isso aí for verdade, significa dizer que o menos a é menor ou igual a x, que é menor ou igual que a. Isso aí também é outra que dá dor de cabeça quando a gente tenta fazer nossos alunos se lembrarem. Essa 8 e a 9. Ó, se tem um ponto onde você tem que dedicar algum carinho, alguma esforço a mais, é essa 8 e a 9, tá bom? Em geral, quando é, você tem uma desigualdade desse tipo, módulo menor ou igual que alguma coisa, e eu quero eliminar os módulos, aí você chama, né, menos a menor ou igual a x menor ou igual a. Quando você faz isso, parece que você fez chamou a mãe deles de alguma coisa que não é agradável, tá certo? E essa 9, né? Quando você diz, se por que, que lá na 8 você colocou o x entre duas desigualdades? Por que, que agora na 9 você está colocando duas desigualdades diferentes? Né? Então, atenham-se um pouquinho mais a essa parte aí, porque essa 8 e essa 9 é onde dá mais confusão quando chega na universidade. Tranquilo? Bom, não vou fazer a demonstração de nenhuma dessas aí, eu aconselho que vocês façam, tá bom? Vou passar agora a falar um pouquinho sobre as sequências e as progressões. Veja, a, a menção aqui às sequências e progressões é somente para que a gente possa ter uma base mínima para demonstrar um teorema pequeno. Eu poderia chegar aqui e jogar o teorema para vocês, eu não vou fazer isso, tá bom? Mas o interesse em sequências e progressões aqui é somente construir uma base mínima para que a gente possa demonstrar esse teorema no final da aula de hoje. Tá? A importância desse teorema aqui é porque ele vai ser útil lá na frente, quando a gente estiver falando da função exponencial. Não sei se na função logaritmo também, mas é o sentido de ter que falar em sequência e progressões agora, tá bom? Então, uma sequência, muito embora ela seja bem óbvio para a maioria de todos nós, né? A gente entende que uma sequência é uma lista, né? Uma lista ordenada de elementos, de números, de coisas, tá bom? Mas poucas pessoas percebem que uma sequência na verdade é uma função. E o que tem de exclusivo nessa função é somente o domínio, tá bom? O domínio da nossa função é os números naturais, tá bom? Então, aqui no nosso curso, a gente vai pensar na sequência. O contradomínio, ele pode ser qualquer coisa. Mas no nosso curso a gente vai considerar que esses x aí sejam números reais. Então, nós estamos falando de uma sequência de números reais. Tá ok? Tá ok? E aí, a notação que se usa é assim, embora eu esteja chamando a atenção de vocês que é uma função, a gente não usa a notação de função. Menciona-se apenas para que vocês tenham em mente que é uma função, mas a notação ela pode ser feita de três formas diferentes. Eu acho que tem até outras formas além dessa. Você vai usar a notação de índice ou notação indexada. Então, em vez de você falar o f de 1, né, você vai falar x1. O x1 ele é a imagem do 1.
O x2 ele é a imagem do 2, o x3 ele é a imagem do 3 e assim sucessivamente. Mas nem dessa forma a gente vai colocar. x1 é o primeiro elemento, o primeiro termo. Então, cada um dos elementos de uma sequência a gente vai chamar de termo. Então, x1 ou x índice 1 é o primeiro termo, x2 é o segundo termo, x3 é um terceiro termo, xn é o enésimo termo ou termo geral. Tá? E você coloca esses, quando você usa essa notação listando todos eles, tá? Você coloca uma reticênciazinha no final para dizer assim, não, ainda segue, adiante, não acaba, e você coloca todos eles entre parênteses. Por favor, cuidado e zelo. Se você usar aí um par de chaves, não é uma sequência, é um conjunto. Ah, professor, mas sequência e conjunto não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Por exemplo, se você pensar na sequência, eu não falei ainda, o nosso domínio ele é os números naturais. Mas quando o nosso domínio é todo o conjunto dos números naturais, você tem uma sequência infinita. Tem quantos termos? Quantos termos tem? Quantos números tem dentro dos números naturais? Então são infinitos termos. Mas se você tiver um subconjunto finito dos números naturais, não sei se vocês vão lembrar, mas o IN é o conjunto que vai do 1 até o N. Se você tomar como domínio o IN, você tem ainda uma sequência, só que aí no caso se chama sequência finita. Tá bom? Aí imagine assim, por que que voltando, né? Por que que o par de chaves não pode ser usado? Porque o par de chaves é usado para conjuntos. Então, se você usar, por exemplo, abre chaves, escreva aí no papel, abre chaves, 1,2, fecha chaves. Você está falando do conjunto que tem dois elementos, o 1 e o 2. Escreve aí novamente, abre chaves, 2,1, fecha chaves. Você está falando de um conjunto que tem dois elementos. Quais são os dois elementos? 2 e 1. O conjunto que tem 2 e 1 e o conjunto que tem 1 e 2 é o mesmo conjunto. Agora, uma sequência. Primeiro elemento é o 1, segundo elemento é o 2. Acabou-se. Outra sequência. Primeiro elemento é o 2, segundo elemento é o 1. Veja, acabou essa sequência. Veja, a sequência 2, 1 é uma coisa, a sequência 1, 2 é outra coisa. Então são duas sequências diferentes. Então, por favor, não desprezem, isso é só preciosismo de professor de matemática. Não, não é. Se você colocar parênteses, você está falando de uma sequência. Se você colocar chaves, você está falando de conjuntos. E sequências e conjuntos não é a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa? A sequência ela tem um elemento a mais que o conjunto não tem. Qual é? A ordem. A ordem, tá bom? A ordem para uma sequência importa. Por isso que é sequência. A palavra está sequência. Tá? Então, uma notação é essa. Uma outra notação é você abre os parênteses, abre e fecha o parênteses, dentro você coloca o termo geral xn e indica que o n pertence aos naturais, ou simplesmente somente o parênteses e o xn e deixa subentendido que o n é um número natural. Tranquilo? Tem essas três possibilidades aí para você representar a sua sequência. Só para continuar aí na nossa, na nossa colocação de uma base a respeito de sequência, eu preciso definir o que é uma sequência monótona. Né? Aí, monótona é engraçado, eu queria saber o porquê da escolha desse nome. Né? Porque monótona é como se você dissesse sem graça, né? Uma sequência sem graça. Veja, uma sequência ela vai ser dita monótona quando você tem o x1 menor ou igual ao x2, menor ou igual ao x3, menor ou igual ao x4, menor ou igual e assim vai. Sempre menor ou igual, menor ou igual. Ou
maior ou igual sempre. x1 maior ou igual que x2, maior ou igual que x3, maior ou igual que x4 e sucessivamente. Tá bom? Aí, essa primeira aí, você poderia dizer assim, professor, está crescendo. x1, aí veja a quantidade de precisão. Não, a gente não vai chamar essa sequência aí de crescente. Essa primeira aí vai ser uma sequência monótona, não decrescente. E a outra é uma sequência monótona não crescente. Então, professor, não existe então a sequência crescente? Existe. Se você tirar o igual de todas aí. Então, nessa primeira, se você colocar essa que está à sua esquerda, x1 menor ou igual. Se em vez de usar menor ou igual, você retirar o menor ou igual e ficar todos eles sempre menor. x1 menor que x2, menor que x3, menor que x4, menor que x, e assim vai. Então essa seria uma sequência crescente. Mas o matemático ele é tão apegado à precisão para não haver a ambiguidade que nem assim ele vai chamar de crescente. Ele pode fazer isso, mas para não haver a confusão, aí ele diz assim, estritamente crescente. Para dizer que os iguais não tem. A outra seria decrescente, se você tirar os iguais. Mas, com excesso de zelo e cuidado, você diz estritamente decrescente. Tranquilo? Mas aqui você tome o cuidado só com as monótonas, tá bom? Aí a gente vai entender que, né, a primeira chama-se não decrescente, a segunda, a sua direita, vai ser não crescente. E quando você tiver com os sinais de menor ou os sinais de maior, aí você vai estar falando da crescente ou da decrescente. Tá bom? Mas, olha, o excesso de zelo nunca é excesso, nunca é demais. Tá bom? É sempre bem-vindo. Existem duas sequências que são bem conhecidas de vocês. Eu não vou me aprofundar, vou dar só os nomes aqui, mas lá no segundo grau há, né, o apelo para que se aprofunde bastante nessas duas. Eu estou falando aqui da progressão aritmética ou simplesmente PA, que é uma progressão, é uma sequência onde cada termo ele é o anterior mais uma constante, né? Cada termo a partir do segundo. Essa constante aí recebe o nome de razão, razão da progressão. Tá bom? E aí, quando esse R for maior do que zero, você tem uma sequência crescente. Quando ela for igual a zero, a sua sequência ela é constante, ela não muda. E quando for menor que zero, você tem uma sequência decrescente, uma PA decrescente. Tranquilo? E aí, né, duas coisas que são sempre postas lá no curso é o termo geral e a soma de N termos. Né? São duas fórmulas aí bacanazinha de deduzir. Aconselho que faça essa dedução. É um momento aí que a dedução é bem-vinda, né? Uma demonstração é legal para o seu aluno ver de onde veio, assim, empurrar de goela abaixo essa aí, no caso. Principalmente essa do termo geral não é agradável, tá bom? A outra é a progressão geométrica, né? Ela é bem parecida com o que vem a ser a PA, no caso agora a gente vai chamar de PG. A diferença é que agora você está usando a multiplicação, né? O termo da frente ele é igual ao anterior multiplicado por uma constante que agora continua sendo por razão. No segundo grau vocês trocam a letra, né? Em vez de um R você coloca um Q. Aqui a gente não faz essa questão, a gente continua usando, chamando o R mesmo, tranquilo. E agora é assim, não é se for positivo ou se for negativo, né? Se for maior do que 1, crescente, se for igual a 1, constante, e se for menor do que 1, decrescente. Tá? O termo geral está aí, e a soma de N termos está aí também. É interessante que vocês façam a dedução. A dedução do termo geral
É bem parecida com a dedução que eu fiz aqui lá na hora que a gente estava falando das expressões decimais, é igual. Até mencionei as PG, né? Eu não vou fazer, eu aconselho que vocês façam. Uma coisa que é interessante e é bacana que você chame a atenção para o seu aluno é que se a razão for menor que um, você pode somar uma quantidade infinita de termos. A gente já fez isso lá no, nas expressões decimais, né? E é bacana você alimentar essa abstração na cabeça dele, porque assim, o que a intuição diz é que se você tem infinitos termos, né, a soma seria infinita. Né? Eu estou somando infinitas coisas, o resultado disso vai dar infinito. E é bacana ele ver assim que não vai dar infinito. Tem situações, a maioria delas vai dar infinito, mas tem situações que não dá. E um exemplozinho bem bacana, dá para você fazer no quadro usando só o conceito de área. Então, por exemplo, você começa a desenhar um quadrado de lado um e aí você diz, ó, a área desse quadrado é um. Aí você pega a metade desse quadrado e acrescenta do lado dele. Qual é a área dessa metade? É meio, né? Já que o quadrado todo tem área um, a metade tem área meio. E coloca aqui do lado. E aí você pega a metade dessa metade, que é um quarto, e coloca assim acima. E você vai acrescentando, vai sempre dividindo por dois, sempre dividindo por dois e juntando, 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 juntando. E aí, se você vai colocando cada quadradinho na posição, você vai percebendo que vai formando dois quadrados. E a soma de todos esses, se você conseguisse chegar ao infinito, seria dois quadrados. Então, a soma é bem imediata, dá 2. Se, né, no infinito você conseguisse chegar. Né? É uma PG começada em um, com razão meio. Né? Dá para você explorar somente usando área, antes de ter começado a falar da fórmula. Aí você vai e segue adiante. Ó, esse caso aqui não é exclusivo, existem outros e mais outros, e aí você coloca a forma, aí fica bacana. Né? Tem muitas coisas que são ditas a respeito do infinito, que a matemática quebra quase todas. Assim. Tem pastores que dizem assim, eu não quero ofender a religião de ninguém. Como é que uma coisa infinita pode estar dentro de uma coisa finita? Isso é impossível. Né? Aí se você pegar assim, intervalo 0,1, não é limitado? Né? Mas dentro do intervalo 0,1 tem infinitos números. Eu, eu coloquei, né? Uma coisa infinita dentro de uma coisa limitada. Então, é perfeitamente possível, matematicamente falando. Né? Bom, a progressão geométrica ela possui muitas explorações, é muita coisa bacana, né? E ela é bem utilizada quando você vai falar de séries, lá no curso de cálculo 4. Muita coisa chama a série, a progressão geométrica para brincadeira. Então, você puder dedicar um pouco mais na hora que está ensinando essa brincadeira aí. Bom, chegamos ao momento do teorema importante, tá bom? E aí, eu achei bacana como o Elon fez, muito embora eu não vá fazer a demonstração que ele fez, porque eu achei ela muito confusa e acho que a que eu vou fazer aqui ela é bem mais simples de se fazer. E eu preciso que vocês entendam um conceito que é o conceito de convergência. Né? Uma sequência ela pode convergir. Convergir significa os valores estão indo numa direção. Como essa que eu falei agora. 1 meio, 1/4, 1 sobre 16, 1 sobre 32. Né? Eles estão caminhando, né? Estão se aproximando de um determinado valor. Outro exemplo. É, é 0,9, 0,99, 0,999, 0,9999. Isso aí está indo na direção de um número específico. Isso é o que para a gente significa convergir. Tá bom?
Isso é a ideia do sentido convergir. E o que seria não convergir? Tá ok? Não convergir significa, pode ser duas coisas, ou está indo para o infinito, ou menos infinito, ou ela pode ficar oscilando. A sua sequência poderia ser um menos um, um menos um, um menos um, um menos um, um menos um. Sabe? Ela não converge, ela não vai para lugar nenhum, fica oscilando entre dois valores. Tá bom? Aí a gente vai dizer o seguinte, olha, uma sequência ela converge para o número real alfa se dado um epsilon maior que zero, e aí sempre que a gente usa essa letrinha epsilon, a gente está falando de um valor muito pequeno, muito pequenininho, tá ok? Se dado um valor epsilon maior que zero, ele é muito pequeno, mas é maior que zero, é um número muito próximo de zero, tá? Se dado um epsilon maior que zero, qualquer, existir um nzão, ó, eu vou mencionar nzinho e nzão. Ao invés de falar N minúsculo, N maiúsculo. Falar Nzinho e Nzão é mais rápido, mais prático. Então, quando eu falar Nzinho, eu estou me referindo ao N minúsculo. Nzão, eu estou falando do N maiúsculo. Perceba que nessa definição aí eu estou usando os dois. Eu tenho Nzinho e Nzão. Tá? Então, por favor, me deem essa permissão. Então, se dado um epsilon maior que zero, existir um Nzão, onde o módulo de xnzinho menos alfa é menor do que epsilon para todo n maior ou igual a nzão. O que isso está dizendo aí? Se você pegar a propriedade número 8 lá dos valores absolutos e retirar o módulo aí, como é que essa expressão vai ficar? Como é que essa desigualdade vai ficar? Vai ficar assim, ó. Escreva aí no papel. Menos epsilon menor do que xn menos alfa menor do que epsilon. Certo? Pega isso aí que você escreveu, agora você some alfa nos três termos dessa desigualdade encaixada. Então vai ficar assim: alfa mais epsilon menor do que xn menor do. Perdão, alfa, epsilon, começando de novo. Epsilon menos alfa menor do que xn menor do que epsilon mais alfa. É isso? Eu estou tentando fazer de cabeça aqui, eu acho que eu estou confundindo. Vai ficar alfa menos epsilon de um lado e alfa mais epsilon do outro. Por favor, corrijam aí se eu falei errado. O que isso quer dizer? Ó? Se você botar na reta, desenha a reta, coloca o ponto alfa em algum lugar dessa reta. À direita vai estar o alfa mais o epsilon. À esquerda vai estar o alfa menos epsilon. Ou seja, eu estou lhe dando um intervalo que começa em alfa menos epsilon e termina em alfa mais epsilon. Se você entender que esse epsilon é bem pequenininho, significa que esse intervalo aí ele é bem pequenininho. Tá ok? E quando eu digo assim, olha, xn está aí dentro desse intervalo, é uma maneira matemática de dizer, olha, o xn está próximo do alfa. Porque quanto menor for o epsilon, e o alfa está sempre no meio desse intervalo, né? E você está dizendo que o xn está dentro desse intervalo. Isso é uma maneira de dizer, olha, o xn está próximo do alfa tanto quanto eu queira, porque esse epsilon é qualquer valor maior que zero, pequenininho que seja, pegou alfa mais epsilon, alfa menos epsilon, nesse intervalo, dentro está o xn. E dentro está o alfa, porque o alfa é o centro. Então, é uma maneira matemática de dizer que xn e alfa estão muito próximos. Ou seja, se xn está muito próximo de alfa, é porque xn está caminhando na direção do alfa. Em outras palavras, xn converge para alfa. Tranquilo? Então, por favor, quem deu essa definição aí foi Cauchy, né? E durante muito tempo
era difícil formular formalmente o que seria o sentido de convergir. E é muito simples entender o que significa convergir, mas é meio confuso estabelecer com letras e símbolos matematicamente como pôr isso. Então, a maneira é essa daí. Tá bom? E o teorema, ele diz o seguinte, olha só como o Elon, ele é um cara muito habilidoso com as palavras. Você procurar esse teorema aí no curso de análise, você não vai achar. Não vai achar. Esse teorema está posto lá de outra forma. Ele diz o seguinte: os termos xn de uma sequência monótona limitada, x1, x2, xn, formam um conjunto de valores aproximados de um número real alfa. O que ele está dizendo é o seguinte: se você tem uma sequência monótona limitada, ela converge para alfa. O teorema lá no curso de análise ele está assim: toda sequência monótona limitada, aí é uma sequência não decrescente, né? Não é isso? Converge para um número alfa real. Toda sequência monótona não limitada, monótona não. Aí vale. Ele pegou a não decrescente, mas eu acho que vale para a outra. Vale para a outra também. A limitação é o que. Bom, eu não vou afirmar, não. Pode ser que eu esteja enganado, né? Mas aí, da forma como está, toda sequência monótona limitada, não decrescente, converge e ela converge para um número real. Aí, assim, talvez, eu sei ter não, mas isso é óbvio, vai convergir, né? Talvez aceitar que ela converja, ela seja bem óbvia. Né? Tá, né? 0.9, 0.99, 0.99, 0.9 está convergindo. Agora, o que talvez não devesse ser tão óbvio é assim, beleza, converge. Mas o que me garante que esse número para onde ela está convergindo está no conjunto. Percebe? Mas isso é óbvio também. Mude a cabeça agora. Então, esqueça que nós estamos no mundo dos números reais. O nosso universo agora passou a ser os números racionais. Você poderia ter uma sequência de números racionais, tá certo? E o resultado ser irracional. Você poderia ter uma sequência, né, que converge para o número π ou para o número raiz de 2, tá certo? Então, e uma sequência formada exclusivamente por números racionais. Ou seja, todos os elementos da sequência são racionais, mas o resultado seria irracional. Isso é muito possível. Então veja que esperar que o resultado esteja dentro do conjunto não é assim tão óbvio. Então, nesse teorema tem duas afirmações. Primeira, a série converge. Se ela for monótona, limitada, não decrescente, ela converge. Primeira afirmação. Segunda afirmação é: o valor para o qual ela converge é um número real. São duas afirmações. Tá ok? Aí veja só, a demonstração aqui eu peguei de outro livro. Eu achei que vocês se olhem lá dele. Ele faz uma coisa lá usando as casas decimais de cada termo da sequência. Eu achei aquilo bem confuso, não consegui entender, para ser sincero. E aí eu fui por um outro caminho. Então, suponha que alfa é o supremo do conjunto Xn. Veja que agora eu estou usando uma notação de chaves, então estou me referindo a um conjunto. Que conjunto é esse? Eu peguei todos os termos da sequência, que são infinitos, e formei um conjunto. Tá bom? Se a minha sequência é limitada, o meu conjunto ele é também
limitado. Então, esse conjunto ele vai possuir um máximo, um mínimo. E aí existe um teorema, ele colocou lá como princípio de Dedekind, é o princípio do Supremo. E existe um camarada que eu vou chamar de Supremo, que eu vou chamar de alfa, tá bom? Existe, e esse número é um número real. Perceba que já começamos daí, esse número alfa é o Supremo. Só que não necessariamente ele está dentro desse conjunto aí. O conjunto dos elementos da sequência. Tá bom? Aí qual é a definição de Supremo? O Supremo, ele é um cara maior de todos. Pode estar no conjunto, pode não estar. Tá bom? Ele é um cara maior de todos, mas ele é o primeiro maior. Tá certo? Então você pode ter vários caras que são maiores do que os elementos da sequência. Maior do que todos da sequência. Tá bom? Mas o que a gente vai chamar de Supremo é o primeiro. Então ele é o menor entre todos aqueles que são maiores. Tá certo? Então, por exemplo, se você tem a sequência 0.9, 0.99, 0.999, então eu poderia dizer assim, olha, 1 é maior do que todos eles. Mas o 2 também é, 3 também é, 4 também é, tem um monte. O que eu vou chamar de supremo? Entre todos esses que são maiores, eu vou pegar aquele que é o menor. Então, no caso do 0.9, 0.99, 0.999, o cara que eu vou chamar de supremo é o 1, porque ele é o que é maior de todos, mas é o primeiro. Tranquilo? Aí, veja só, pense nesse cara aí, o supremo. Isso é difícil de aceitar. Alfa. Vai existir um termo da sequência, não precisa ser o primeiro, nem o segundo, um xnzão lá, a partir de um determinado momento, onde o valor de xn vai ser maior do que alfa menos epsilon. Professor, quem é epsilon? Pegue o alfa, que é o supremo, aí você diminua um pouquinho só, é o epsilon. Tá vendo? Um pouquinho, bem pouquinho. Aí ele está dizendo, olha, acima desse alfa menos epsilon, tem um cara lá da sequência. Por quê? Por que tem? Porque se não tivesse ninguém, o supremo não seria alfa, seria então alfa menos epsilon. Concordam comigo? Uma vez que o supremo é o cara maior, e esse cara maior, ele é o menor de todos, então tem que ter alguém ali entre o alfa menos epsilon e o alfa. Se não tivesse ninguém, então o supremo não era o alfa, o supremo era o alfa menos epsilon. Pensem nisso, tá bom? Então, né, existe alguém que um nzão, que o xnzão é maior que alfa menos epsilon. Como a nossa sequência ela é não decrescente, todo n, nzinho, maior do que nzão, ou seja, todos os termos que vêm após o xnzão são maiores do que xn, ou maior ou igual que o xnzão. Não é assim? Então veja, junta isso com a desigualdade anterior. Xnzinho é maior do que xnzão. Xnzão é maior do que alfa menos epsilon. Ou seja, xnzinho é maior do que alfa menos epsilon para qualquer nzinho que for maior do que o nzão. Capite? Isso lido de trás para frente, a desigualdade aí. Fica assim, alfa menos epsilon é menor do que xnzinho para qualquer n maior do que nzão. Concordam? Aí veja só. Guarda só. Alfa menos epsilon é menor do que xn.
certo? Xn é um termo da sequência. E a sequência tem o supremo, que é o alfa. Significa que Xn é menor do que o alfa. Como o epsilon é positivo, isso é menor do que alfa mais epsilon. Tranquilo? Essa desigualdade encaixada aí é equivalente, na escrita usando o módulo, a dizer que o módulo de Xn menos alfa é menor que epsilon para todo n maior ou igual a n. E se você, né, recordar aí da definição de convergência, que eu fiz questão de manter aí, está aí na tela, é a definição, é equivalente a dizer que Xn converge, né? E esse alfa foi dito lá atrás que ele é um número real. Ok? Isso aí conclui a demonstração do teorema, né? Toda sequência monótona limitada não decrescente converge para um número real. Espero que vocês tenham entendido. Se preferirem a demonstração lá do duelo, tá lá, ele faz lá, tá? Mas tentem aceitar o que o teorema está dizendo, tá ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Fechei o capítulo e, como é combinado de outros carnavais, os exercícios que eu vou colocar aí na lista de vocês são esses aí, tá bom? Desejo a vocês um bom final de semana. Fiquem todos com Jesus.